nosso Deus, adorar ao nosso Senhor, aquele que nos salvou, redimiu, que nos dá a liberdade de poder nos dirigir a Ele em oração, com a certeza de que Ele está a nos ouvir. Nós cantamos nessa noite, através desse cântico de preparação, que o Senhor Ele satisfaça o nosso coração. E o coração dos filhos de Deus é poder ouvir, a satisfação está em ouvir a direção da parte do nosso Senhor. Então, nós vamos, nesse momento, ler a palavra do nosso Deus, que é a voz dele aos nossos corações, lá em Gênesis, livro de Gênesis. Nós iremos ler do capítulo 45, do versículo 1 ao 8. Pode baixar um pouquinho aqui o som, que está ecoando. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 45, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Meus irmãos, nessa noite nós meditaremos sobre a inesperada bênção de Deus. Eu acredito que essa história aqui, que conhecemos muito bem, a história de José, e especialmente nesse momento em que José se revela aos seus irmãos, aqui nós podemos ver a atuação do nosso Deus, a maneira inesperada como Deus, Ele revela as suas bênçãos para as nossas vidas. Então, vamos aqui meditar nessa passagem, Gênesis, capítulo 45, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: Saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, porque por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Meu Pai, tenhas misericórdia de nós, abre o nosso entendimento para que possamos ouvir a Tua doce voz através da exposição da Tua palavra. Alimenta o nosso coração, dá-nos direção, nos instrui, nos corrige. Pai, eu te peço assim, e sei que Tu farás, porque Tu és o Deus que cuida do Teu povo, da Tua igreja. Pai, assim eu te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nessa noite refletiremos sobre a bênção inesperada do nosso Deus, ou a inesperada bênção do nosso Deus. Como é bom a gente receber uma bênção que não aguardávamos. Quando estamos diante de situações em que estamos certos de que a coisa não vai acontecer, e Deus, de uma forma extraordinária, muda a situação e nos dá uma bênção, e nos revela algo que nós não aguardávamos. Isso é muito bom. Eu acredito que não só sou eu quem tem prazer nisso, vocês também. Meus irmãos, nós nos alegramos muitas vezes quando os médicos dizem para nós o seguinte: olha, a sua doença é uma doença que daqui para frente você terá só tratamento. Mas aí Deus, de uma forma sobrenatural, faz um milagre e muda o diagnóstico, e nós recebemos então uma bênção que nós não aguardávamos. Como isso é prazeroso, como isso alegra o nosso coração, irmãos. Deus, Ele tem uma maneira de fazer as coisas que nem sempre é como nós esperamos,
que nem sempre é como nós acreditamos que vai ser exatamente daquele jeito. Deus tem uma maneira especial de agir conosco. E nós precisamos entender isso para nos alegrar, irmãos, com os feitos de Deus na nossa vida. Porque talvez o que você está passando nesse momento seja algo que você não entende, seja algo que você tem uma expectativa e que talvez você não esteja vendo o que Deus está fazendo, a bênção que está vindo em meio a essa situação que você está enfrentando. A vida de José, meus irmãos, nos mostra o modo inesperado de Deus agir. José foi instrumento de Deus no cumprimento das promessas que o Senhor fez a Abraão. Deus havia firmado uma promessa com Abraão e toda a sua descendência. E agora, irmãos, Deus levanta um homem para colocar esse homem no Egito e este homem administrar ali aquela nação, de maneira que, através da vida de José, Deus então preserva o seu povo, Deus guarda o seu povo. Conta a história que quando José está no Egito e os seus irmãos chegam até ele para visitá-lo, e ali ele se revela aos seus irmãos, depois de todo aquele episódio, uma região chamada Gósen, lá no Egito, é dada à família de José, de maneira que a partir dali nasce a nação de Israel. Israel cresce dentro do Egito até que eles saem do Egito em direção à terra prometida. Mas para que isso acontecesse, para que Deus guardasse o seu povo, Deus usa a vida de José como um instrumento para cumprir assim os seus propósitos. Meus irmãos, embora José tenha esse papel na história do povo de Deus, nós sabemos muito bem que a vida de José não foi uma vida fácil, não foi uma história fácil. Deus poderia ter simplesmente colocado José no Egito, de lá imediatamente ter dado a ele toda a autoridade sobre Faraó, mas não foi assim que Deus fez, irmãos. Quando nós olhamos para a história de José, José recebe um sonho, conta aos seus pais, conta aos seus irmãos, dali para frente o coração é tomado dos seus irmãos por inveja, e eles tentam matar José, lançam José dentro de uma cisterna, e por fim José é vendido para o Egito. Eles voltam para casa e dizem a Jacó: pai, nosso irmão José morreu, as feras do campo mataram ele, está aqui a túnica que tu deste a ele. Jacó entra numa tristeza e no luto, e tem por certo de que o seu filho morreu. Meus irmãos, José passou por umas situações extremamente difíceis, tendo diante de si a inveja dos seus irmãos, o ódio dos seus irmãos, mas Deus, irmãos, transformou o sofrimento de José no meio para cumprir a vontade dele. E eu queria que você notasse isso comigo, porque a maneira como Deus age com José é uma forma para nós inesperada de Deus revelar a bênção dele sobre a vida do seu povo. Poderíamos achar que o caminho da bênção de Deus é sempre um caminho linear, um caminho sem dificuldades, mas não é isso que a gente vê através da história de José. A história de José é muito difícil, de sofrimento, de angústia, de desespero, de muitas lágrimas derramadas. Irmãos, e nessa história dele, nós podemos ver a inesperada bênção do nosso Deus. Deus muitas vezes, Ele cumpre suas bênçãos por meios que nós não esperamos. Deus tem bênção, irmãos, para a igreja do Senhor que somos nós. E Ele vai cumprir aquilo que Ele determinou, as bênçãos dEle sobre a nossa vida. Agora, entenda uma coisa nessa noite. Ele nem sempre cumpre da maneira como nós achamos que Ele vai cumprir. Ele, o nosso Deus, Ele pode nos levar por caminhos tortos, acidentados, caminhos, irmãos, que nos farão chorar, que olharemos e diremos: meu Deus, que situação difícil, e agora o que fazer? Irmãos, Ele pode nos levar nesse caminho. E eu gostaria que você refletir com você nessa noite sobre 3 meios pelos quais Deus, Ele cumpre suas bênçãos de modo inesperado em nossas vidas. Nós vamos olhar aqui para a história de José, e nesse momento, nesse recorte da vida de José, e entender os meios que Deus utiliza, meios inesperados para abençoar o seu povo. Primeiramente, meus irmãos, Deus, Ele cumpre suas bênçãos por meio de pessoas que nos odeiam. E pode, pastor, as pessoas estarem nos odiando, as pessoas terem inveja de nós, as pessoas quererem o nosso fim, Deus pode usar isso para nos abençoar.
Meus irmãos, quando nós olhamos para a história de José, é exatamente isso que nós vemos. Irmãos, o que os irmãos de José fizeram foi fruto de inveja. Quando eles viram que Jacó, o seu pai, tinha uma predileção por José e deu de presente a ele uma túnica, o coração deles, irmãos, foi tomado por inveja. E a inveja é algo perverso, né? A inveja, quando toma conta do coração, ela leva a pessoa a desejar o mal daquele que ela se sente inferior a ele. Irmãos, naquele encontro, depois de 22 anos, porque José havia sido vendido e só depois de 22 anos é que esse reencontro acontece. José se revela a seus irmãos e ainda, irmãos, tenta preservar a reputação dos seus irmãos. Seus irmãos fizeram o que fizeram, agiram movidos por inveja, mas José, irmãos, não quis expor a reputação dos seus irmãos como homens maus. Diz a palavra do Senhor, irmãos, que José decide se revelar, mas ele não se revela aos seus irmãos, e dizendo o que os seus irmãos fez diante de todos. José faz isso em secreto, pelo menos longe do entendimento dos egípcios. Diz o versículo 1 do capítulo 45, observe na sua Bíblia. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Já parou para pensar por que José fez isso? José não queria macular a reputação dos seus irmãos. Ele tinha razão para dizer quem seus irmãos eram? Tinha. Se ele agisse por justiça, se ele agisse por vingança, mas não foi isso que ele fez. Mesmo sabendo do coração odioso e invejoso dos seus irmãos, José faz o quê? José abençoa os seus irmãos. José quer o bem dos seus irmãos. Meus irmãos, ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. José, ele foi o filho querido de Jacó, e isso despertou a inveja dos seus irmãos. Além do sonho que recebera, né? Meus irmãos, seus irmãos o desprezaram, ameaçaram de morte, o venderam como escravo. Tudo isso José sofreu para que os planos de Deus fossem cumpridos. Deus estava usando aquele ódio dos seus irmãos para cumprir a sua bênção sobre a vida do seu povo. Aquela inveja e aquele ódio dos irmãos de José, irmãos, estava dentro dos propósitos de Deus ou dentro do propósito maior de Deus. Porque foi exatamente movidos pela inveja e pelo ódio que eles ameaçaram José e lançaram José naquela cisterna e o venderam como escravo. Mas aí, irmãos, nós vemos aqui na palavra do Senhor que José entendia muito bem que Deus estava no controle da sua vida, que Deus, como Rei soberano, está no controle da nossa vida. Lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, irmãos, a gente deve observar essas palavras de José, porque aqui fica claro de que José entendia que aquilo que estava acontecendo na sua vida era Deus agindo para que suas bênçãos acontecessem. Ele diz assim, Gênesis 50, versículo 20: vocês, na verdade, ele se dirigindo aos seus irmãos, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Meus queridos irmãos, Deus, Ele está no controle de todo mal que nos sobrevém. Não há um mal que venha sobre a nossa vida, seja um mal na nossa saúde, seja um mal planejado por corações odiosos, que Deus não esteja no controle. E José reconhece muito bem isso. Ele poderia dizer aos seus irmãos de outra forma, ele poderia dizer: vocês estavam tramando contra mim o meu mal, mas os planos de vocês, na verdade, Deus estava usando para me trazer a bênção e abençoar todo o seu povo através de mim. Meus irmãos, Deus está no controle de todo o mal que nos sobrevém e fará com que tudo coopere para o nosso bem. Como diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É possível que Paulo lembrasse muito bem dessas palavras de José. Tudo coopera, a cisterna coopera, as pessoas com o coração irado e odioso coopera,
para o bem daqueles que amam a Deus. Meu querido irmão, se você está cercado de pessoas que te odeiam, se essa semana foi difícil porque você percebeu a traição, porque você percebeu a ira de pessoas que não temem ao Senhor contra você, eu quero lhe dizer uma coisa: Deus, Ele usa o ódio alheio para cumprir os seus propósitos na nossa vida. Deus usa o coração odioso e invejoso de pessoas que estão muitas vezes próximas de nós para cumprir o propósito dele e nos abençoar. Portanto, lutemos, irmãos, espiritualmente contra aqueles que nos odeiam. E essa luta não é contra carne ou sangue, como diz o apóstolo Paulo. Não é contra carne ou sangue que a gente luta. José não estava lutando contra os seus irmãos que estavam diante dele. A luta de José era uma luta espiritual. Era uma luta que ele venceria se ele entendesse o Deus que é Espírito e a quem ele serve. Foi assim que ele fez. Meus irmãos, peçamos a Deus forças para orar por aqueles que nos crucificam. Em Cristo nós temos a graça para isso. Nós podemos dizer diante dos nossos algozes, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo: Pai, perdoa estes, porque eles não sabem o que fazem. Não foi assim que Jesus fez? Irmãos, Jesus fez isso para nos dar graça. Essa graça estava sobre José, quando José, diante dos seus irmãos, ao se revelar, em vez de amaldiçoá-los ou de matá-los, José abençoa a vida dos seus irmãos. Entenda uma coisa, meu querido irmãos: Deus, Ele cumpre suas bênçãos através de pessoas odiosas, através de pessoas com quem nós convivemos e muitas vezes nos querem o mal. Deus não deixa de cumprir a sua vontade através dessas pessoas. Irmãos, Deus, Ele muitas vezes cumpre sua bênção por meios inesperados, né? É inesperado. Como é que uma pessoa que me odeia, pessoas que me odeiam, pode ser bênção na minha vida? Não tem como a gente esperar, né, alguma bênção. A gente espera algum mal, algum sofrimento, mas não é isso que a palavra do Senhor nos mostra. A palavra do Senhor nos mostra que Deus soberanamente está no controle de todas as coisas e pessoas odiosas fazem parte também dos planos que Ele tem para a sua igreja, para o seu povo e para cada um de nós. Mas eu queria ainda tentar com você um segundo meio pelo qual Deus, Ele cumpre as suas bênçãos em nossa vida. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus, Ele cumpre suas bênçãos por meio do perdão liberado. Deus cumpre as suas bênçãos, Ele traz a bênção dEle, o seu favor sobre a nossa vida, através do perdão. Quando o perdão ele é liberado, irmãos, a bênção do Senhor está sobre nós. Porque nós precisamos estar prontos a perdoar. Por que nós precisamos tanto aprender a perdoar? O perdão, ele é fundamental para estarmos sob a bênção de Deus. Todas as vezes que nós perdoamos, irmãos, nós estamos agindo como o nosso Deus age todos os dias, de forma misericordiosa. José lembrou de tudo que seus irmãos haviam feito com ele e ele chorou. O choro de José, meus irmãos, observe o versículo 2, diz que a sua voz é uma voz de choro, né? E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. O que é que o autor está aqui nos chamando a atenção? De que não foi um choro simples, foi um choro, irmãos, de alguém que estava ali liberando perdão, de alguém que tinha razões, humanamente falando e pecaminosamente falando também, para agir com justiça e dizer: agora vocês vão morrer, mas ele preferiu chorar, derramar-se diante de Deus em choro, para realizar aquilo que o faria mais parecido com o nosso Deus. E o que foi que José fez? José perdoou os seus irmãos. Irmãos, foi necessário que José olhasse com misericórdia para os seus feridores. O contrário de justiça, irmãos, é misericórdia. Não o contrário, né? Mas o que Deus espera de nós. Deus não espera que estejamos com a justiça pronta na nossa língua para derramar sobre o outro. O que Deus espera que estejamos prontos a fazer é o que Ele faz todos os dias: derramar misericórdia. Ou seja, ao invés de condenar, trazer para junto de si e amar aqueles que mereciam a nossa justiça. Quando nós liberamos perdão, nós aguçamos a sensibilidade para a culpa na mente e no coração dos outros.
Salomão, quando escreveu lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 21 e 22, ele diz que todas as vezes, irmãos, que nós agimos fazendo o bem a quem nos faz o mal, é como alguém que pega brasas e coloca sobre a cabeça do outro. Pense de forma literal, o que seria uma brasa de uma fogueira na sua cabeça? Algo que te incomodaria, né? Algo que faria arder na sua cabeça aquilo que você está ali pensando. Assim, irmãos, é todas as vezes que nós olhamos para os nossos feridores e liberamos o perdão sobre eles. E ao invés de pagar mal com mal, pagamos o mal com o bem. Meus irmãos, a culpa pesou na consciência dos irmãos de José, a ponto deles não conseguirem responder uma pergunta que José fez. Porque diz aí no versículo 3, observe na sua Bíblia, versículo 3 diz assim: e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustado que ficaram diante dele. Ele fez uma revelação: eu sou José. Depois de 22 anos, José agora se coloca diante dos seus irmãos. E a pergunta que José faz é: meu pai Jacó está vivo? Qual era dos seus irmãos? Ele está vivo. Só que imediatamente o peso da culpa fez com que eles ficassem tão apavorados, porque eles disseram, pensaram, né? Eu estou diante de José, aquele que nós vendemos, aquele que nós o considerávamos como morto, ele está vivo aqui, o que é que ele vai fazer conosco? Ele vai nos matar, ele vai nos retribuir com castigo. Eles ficaram atormentados e não puderam responder a simples pergunta: meu pai está bem, meu pai ainda vive, Jacó ainda está vivo. O que é isso, irmãos? A consciência pesada. A consciência pesada. Todas as vezes que nós agimos poderosamente perdoando, irmãos, aqueles que nos fazem o mal, eles ficam com a consciência pesada, eles ficam atordoados. Atordoados. Quando somos feridos, imediatamente, irmãos, nós consideramos a ação sofrida pela perspectiva da justiça, é claro, né? Não, fulano fez isso comigo, então ele também deve sofrer, né? Se eu fui machucado, se alguém falou uma palavra que me feriu, eu também tenho que falar umas 2 ou 3 para que aquela pessoa sinta na pele o que é ouvir palavras ferinas. Nós imediatamente achamos que a retribuição de um mal sofrido é um outro mal. Só que o que é que acontece? Isso cria um ciclo vicioso, em que o mal nunca deixa de acontecer, porque o outro também passa a pensar no mal e age contra nós, e nós agimos novamente fazendo mal, e isso nunca para, irmãos. A graça que Cristo nos ensina é que quebra esse ciclo vicioso de maldade na nossa vida. E para que esse ciclo seja quebrado, é necessário que o perdão seja liberado. Meus irmãos, liberar perdão é trazer a bênção de Deus para a nossa vida. É um modo e é um meio inesperado de Deus nos abençoar. É liberando perdão. Pare e pense, se José não tivesse liberado perdão aos seus irmãos, como o povo, como a nação de Israel entraria ali no Egito? Não teria como. Porque o homem mais poderoso na sua época, ali abaixo de Faraó, era José. Mas José decidiu perdoar. Meus irmãos, foi justo ou não o que sofremos? Essa é uma pergunta que nós fazemos, né? Foi justo o que eu sofri? A ira é sinal de que nós fomos injustiçados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o seu coração hoje, aqui agora, você que está aqui, está meio irado, estou irado com alguma coisa, este é um sinal de que você foi injustiçado em alguma coisa que você passou. Porque o sentimento natural que Deus nos deu é de nós ficarmos irados. E a ira vem todas as vezes que nós nos sentimos injustiçados. Seja por uma palavra que ouvimos, seja por uma condição que nos colocaram, a ira vem. Meus irmãos, então como é que Deus nos ensina a lidar com a ira e a lidar com a injustiça? Como é que Deus nos ensina? Irmãos, Deus, Ele quer que sejamos misericordiosos. É assim que Deus nos ensina a lidar com a ira no nosso coração. É assim que Deus nos ensina a lidar com a injustiça sofrida. Olha para José.
O que é que José faz? José não age com justiça, ele age com misericórdia. Seus irmãos poderiam ser mortos e ele dizer: eu agi justamente, retribuindo o mal que eles fizeram a mim. Mas José prefere o caminho que Deus nos ensina, o caminho da bênção de Deus. E qual é o caminho da bênção de Deus? Agir com misericórdia. Essa palavra misericórdia, irmãos, ela significa em termos práticos o seguinte: estender a mão do coração a quem está na miséria. E quando nós reconhecemos que aqueles que nos feriram estão na miséria do pecado, estão fazendo o que Deus não quer que eles façam, nós temos que agir com misericórdia e não com justiça. É Deus que julgará todas as coisas e não nós. Meus queridos irmãos, Deus, Ele quer que sejamos misericordiosos. A misericórdia faz parte da natureza do nosso Deus. Nós nos assemelhamos em santidade ao nosso Deus todas as vezes que agimos com misericórdia para com os nossos algozes. Irmãos, foi isso que Ele fez por nós quando nós merecíamos o castigo. Deus viu do céu o nosso pecado e Ele poderia ter mandado do céu uma miríade de anjos para nos castigar e nos levar para a danação eterna, mas não foi isso que Ele fez. Ele tomou a forma de servo, se encarnou em Cristo Jesus para morrer a nossa morte, para que nós aprendamos o que é a misericórdia que Ele quer de nós. Meus irmãos, o nosso Senhor nos ensina como agir diante da injustiça sofrida. Ele nos deu o seu Filho Jesus para nos salvar da nossa condenação. José, ele sabia muito bem da soberania de Deus e que essa soberania estava operando na vida dos seus irmãos. Aquela maldade, aquela perversidade, aquela inveja dos seus irmãos fazia parte dos planos de Deus para abençoar o seu povo. E essa é uma forma inesperada, né? Normalmente a gente, às vezes, se esquece de que no momento do perdão, ali também a bênção de Deus se revela. Se revela na vida daquele que foi perdoado. Se revela na vida de nós. Alguém disse certa vez que quando a gente não perdoa, quando a gente guarda no coração algo que feriu, é como alguém que toma um veneno todos os dias na tentativa de matar o outro. Quando você toma um veneno, você não mata o outro, você mata a si mesmo. É por isso que quando liberamos perdão, meus irmãos, nós abençoamos de todos os lados. Quando nós agimos com misericórdia e perdoamos os nossos feridores, nós abençoamos aqueles que nos feriram e também nós somos abençoados. A vida está leve, a vida se torna leve. Esses dias eu ouvia uma médica falando e me chamou muita atenção. Ela está falando sobre câncer. E ela falando dos fatores, né? 3 fatores que acabam criando um contexto para o câncer vir. Uma delas é a alimentação, o sedentarismo, né? E a outra é o quê? O emocional. Ou seja, você guardar rancor no seu coração, você não perdoar, isso adoece, irmãos, isso adoece, isso traz consequências para o nosso corpo fisicamente. Deus nos criou para vivermos em paz, e para que a gente experimente essa bênção também no nosso corpo, precisamos liberar perdão. José sabia muito bem que Deus estava no controle de todas as coisas, e olha para os seus irmãos, aqueles que lhe feriram, e diz: vocês estão perdoados. Veja o que diz o versículo 3 e 4. Melhor, 4 e 5, diz assim: e José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. Agora cheguem perto de mim. Ele chama os seus inimigos para junto de si, ou melhor, os seus feridores. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Imagina nesse momento o tremor dos irmãos. Meu Deus, ele está lembrando de tudo. Vai vir aí uma descarga de ira sobre nós. E na continuação, versículo 5 diz assim: agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. José diz: olhe, não fiquem se acusando agora na mente de vocês, porque o que aconteceu aqui foi um ato soberano de Deus.
A maldade de vocês estava debaixo do controle do nosso Deus, que está no controle de todas as coisas. Então, saibam de uma coisa, não se entristeçam, vocês estão perdoados, vocês me enviaram para cá, mas Deus estava fazendo com que o mal que vocês planejaram contra mim se tornasse em bênção. José perdoou e a bênção de Deus chegou. Meus queridos irmãos, se quisermos a bênção de Deus, nós precisamos estar prontos a agir de forma misericordiosa. Quer viver na bênção de Deus? Quer experimentar a paz que excede todo o entendimento? A paz que Cristo nos dá? Libere perdão. Porque você está guardando isso, achando que esse sentimento de ira no seu coração vai fazer alguma diferença na vida alheia. Não vai! Vai fazer diferença na sua vida. E para você estar debaixo de bênção, você precisa liberar perdão. Você precisa tirar a pena de quem merecia sofrer o castigo. Foi isso que José fez. Meus irmãos, perdoemos os nossos ofensores. Eles estão dentro do propósito de Deus. Nada fugiu do controle do nosso Deus. Nossos feridores, eles podem estar nos levando, inclusive, para uma bênção maior. Para uma bênção maior. Se eu for contar para vocês aqui, uma das bênçãos que eu recebi de um feridor, é minha esposa, Mirelle. Quando a gente ainda namorava, vocês sabem da minha história. Eu sofri muito por achar que o que Deus queria para mim era uma outra coisa. Irmãos, chorei, no meio do furacão a gente começa a questionar a Deus: Senhor, onde tu estás? A ira toma conta do coração, a gente se sente traído. No momento a gente não se dá conta que os nossos feridores estão nos impulsionando para a bênção do Senhor. Na hora, e talvez você esteja nessa hora que você não está vendo que o que está acontecendo na sua vida é Deus impulsionando você para uma bênção maior. E graças a Deus, tudo que aconteceu, depois que passou, eu percebi que Deus estava me dando uma bênção, que Deus estava me abençoando. E hoje eu digo: Senhor, muito obrigado, pelos meus feridores. Liberei o perdão, com tudo que passei, vivei leve. Deus me ensinou um pouquinho mais, para a gente perdoar. Estou debaixo da bênção do Senhor. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: olhe para frente. Olhe para frente. Talvez que você esteja passando agora, você esteja na posição de Jacó, dentro ainda da cisterna. Não diz o texto que que José reclamou de nada. Mas certamente, irmão, José também não se alegrou não, porque dentro de uma cisterna escura e sendo vendido para longe da sua família, não é nada agradável. Mas saiba de uma coisa: depois que tudo isso passou, José entendeu que Deus estava agindo através dele para abençoar o seu povo, para preservar o seu povo. Porque é assim que Deus age, irmãos, de uma forma muito inesperada. Deus não age linearmente como a gente quer, tudinho certinho, assim, vai tudo ser tão perfeito. Às vezes os caminhos de Deus são tortos e a gente olha e a gente diz: meu Deus, vai capotar, vai dar tudo errado. Mas Deus, Ele está no controle. Nossos feridores, eles podem estar fazendo isso, nos dando a oportunidade para a gente estar numa benção maior. A benção de Deus muitas vezes passa pelo perdão. Não sei como está a sua vida e o seu coração, se ele está sangrando, mas uma coisa é certa: Deus, Ele cumpre as bênçãos dEle na nossa vida através da liberação de perdão. Se tem alguém que ainda você está assim: eu não vou, relutando para não perdoar, peça graça a Deus. Cristo Jesus, Ele nos dá a graça para isso. Ele nos faz olhar para a cruz e ver que lá na cruz Ele não rogou uma miríade de anjos para destruir os seus feridores. Lá na cruz Ele nos dá a graça de olhar para os nossos feridores e dizer: Pai, perdoa, perdoa, perdoa. Meus irmãos, por fim, Deus, Ele cumpre suas bênçãos também de uma forma inesperada por meio de situações difíceis. Irmãos, situações, contextos difíceis é um campo fértil para a gente colher e ver as bênçãos do Senhor. Em que situações difíceis a bênção de Deus ele se manifesta? Irmãos, a bênção de Deus usa circunstâncias incontroláveis a nós como meio
de revelar a sua bênção. Deus usa circunstâncias que você não tem controle. Você não tem controle. Você não tem. E essas circunstâncias muitas vezes são difíceis. Você não tem controle sobre a sua saúde? Tem? Não tem. Quem diz a você que amanhã você vai estar 100%? Amanhã você pode estar riado de cama, né? Quem diz que você tem controle sobre o tempo, quando vai chover, quando vai fazer sol? Não tem. Esses dias a gente programava lá o luau, de repente Deus, chuva, né? E aí desfez tudo que a gente planejou. E essas coisas, irmãos, nós não temos controle. Nós não temos controle. E Deus usa essas circunstâncias incontroláveis como meio de revelar a sua bênção. O mundo da época de José foi um mundo que estava vivendo uma situação muito difícil. Deus havia revelado a José de que durante 7 anos, o mundo, o planeta, passaria por um momento de grande seca e fome. E por conta dessa revelação, Deus então coloca José na posição que ele estava, inclusive, administrando os recursos, o mantimento da época. Irmãos, a lavoura não daria mais o seu fruto, a vide também não. Tudo isso simplesmente para que se cumprisse o propósito de Deus na vida do seu povo. No versículo 6, veja o que diz aí na sua Bíblia, 45:6. Gênesis 45:6. Diz assim: porque já houve 2 anos, diz José aos seus irmãos, de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura. Na continuação ele diz: Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. O que é que José está dizendo? A fome, a escassez, a falta de alimento, essas circunstâncias difíceis e adversas que vocês estão passando, fazem parte para a bênção maior que José chama aqui de grande livramento do Senhor. Meus irmãos, o que é que José está revelando e nos ensinando aqui através desse episódio? Que circunstâncias e contextos difíceis na nossa vida, irmãos, é um campo fértil para que nós possamos perceber como Deus cuida de nós, como Deus cumpre as suas bênçãos na nossa vida. Irmãos, o cuidado e a provisão de Deus podem ser vistos mais claramente quando estamos num contexto difícil. Você quer ver bem como Deus cuida de você? Irmãos, quando a enfermidade chega. Quando a enfermidade chega e em seguida recebemos da parte de Deus a saúde, nós somos gratos e dizemos: Senhor, muito obrigado pela saúde que o Senhor me deu. Enquanto estamos com saúde, nem lembramos que ela é uma situação que a gente não tem controle. Quem sabe aqui o dia que vai morrer? Ninguém sabe. Quem sabe o dia que vai adoecer? Ninguém sabe. É algo incontrolável. Mas Deus todos os dias nos dá saúde. E quando a enfermidade muitas vezes chega, a gente percebe que a gente precisa ser mais grato a Deus, porque Ele tem nos sustentado. Irmãos, é quando o pão se torna escasso, é quando não temos o ovo e o cuscuz para comer, que o cuscuz e o ovo chega, irmãos, que oramos com mais gratidão ao Senhor pelo pão de cada dia, e dizemos: Senhor, muito obrigado pelo pão que o Senhor me deu. Mas enquanto a despensa está cheia, muitas vezes a gente não agradece tanto, né? Meus irmãos, as situações difíceis são oportunidades que o Senhor nos dá para a gente perceber as bênçãos dEle, perceber, irmãos, que Ele está usando aquela situação de uma forma extraordinária e inesperada para nós, para nos dar a bênção, para nos abençoar, para mostrar o seu favor para conosco. O contexto difícil é um meio inesperado para a bênção de Deus, e devemos estar prontos, meus queridos irmãos, para encarar essas situações de forma correta. Não, Deus me abandonou, Deus me deixou. Deus nunca te deixará. Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E ainda diz mais a palavra do Senhor: coloque sobre mim, diz Deus, todas as suas preocupações e ansiedades, porque eu tenho cuidado de vocês. Meus queridos irmãos, pergunte-se: o que Deus está fazendo em meio ao que eu tenho passado? Em meio a essa situação incontrolável da sua vida?
Irmão, essa situação difícil que você está passando, pergunte-se a si mesmo, o que é que Deus está fazendo na minha vida? Porque Ele está fazendo. E as situações difíceis é um meio inesperado para que nós recebamos a bênção do nosso Deus. Espere, tenha paciência para ver o que Ele está fazendo em sua vida. Não queira no estalar entender tudo, no estalar de dedos. Não quero entender, não é assim. Às vezes a gente precisa viver um pouco mais, para olhar no retrovisor e ver como Deus estava no nosso passado, o tempo todo cuidando de nós e nos abençoando. Não deixando faltar, fazendo a companhia, nos preservando e nos livrando. Você passou por uma pandemia. Você passou por uma pandemia, você não morreu, você está aqui. Muitos fariam de tudo, venderiam tudo, dariam tudo para estar aqui com vida e não estão mais. Muitos faziam planos e projetos, não se cumpriram. Você ainda está cumprindo os projetos que Deus tem para a sua vida. Meus irmãos, tudo isso é bênção do Senhor. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê, irmãos, o cuidado de Deus. Saiba de uma coisa, Deus ele tem o seu modo de nos abençoar. E muitas vezes vai ser muito diferente do que você pensa, do que você acha que deve ser daquela forma. Vai ser muito diferente. Meus irmãos, aquilo que nos parece uma grande tragédia, na verdade pode esconder uma grande bênção. Uma grande bênção. Aquilo que parece ser o fim, a morte, como foi para José, na verdade escondia a grande bênção de um Deus provedor e que guarda o seu povo e cumpre suas promessas. Se você está sob perseguição no seu trabalho, na sua casa, eu não sei como é que está, na sua família, você pode estar sendo impulsionado por essas pessoas que têm perseguido você para a posição que Deus quer que você esteja. Essas pessoas que têm machucado você, que têm mandado mensagem para você, que têm dito coisas, que têm machucado o seu coração, aprenda nessa noite, Deus pode estar usando essas pessoas para te colocar numa bênção maior. Entenda isso, porque você também pode estar interpretando tudo mal e dizendo, é o diabo, está tudo dando errado, e começar a murmurar da vida que Deus te deu. Está dentro da cisterna, no meio dos escravos, lá no calabouço, e reclamando. José não fez isso, irmãos. Jesus não reclamou da cruz que Deus preparou, que o Pai preparou para ele. Mas eu sei que eu e você, às vezes, nós reclamamos. E começamos a dizer, parece que está tudo indo por água abaixo, está tudo errado, né? Tem alguma coisa de ruim na minha vida. Meus irmãos, tudo coopera para o nosso bem. Você crê nisso? Diga amém. Tudo coopera para o seu bem. Seus algozes, seus sofrimentos, situações que você precisa liberar perdão, o contexto na sua família, seu contexto financeiro, sua saúde, o contexto econômico do nosso país, tudo isso, irmãos, coopera para o bem dos filhos de Deus, e nós somos filhos de Deus. Perdoe aqueles que estão te conduzindo para as bênçãos do Senhor. Não leve para o seu travesseiro, né, a mágoa e o amargor que essas situações trazem quando somos feridos. Perdoe. Perdoe. Faça como muitas vezes eu escuto alguns de vocês dizendo, né? Eu perdoo fácil, pastor. Feriu, eu esqueço logo. Que coisa boa. Você não está em desvantagem. Você tem que agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, porque quando sou ferido, eu perdoo logo. Eu não levo para o meu travesseiro, né, essa mágoa no meu coração. Eu procuro estancar logo o sangue correndo no meu coração. Isso é graça de Deus na sua vida, meu irmão. Se o seu contexto está difícil, não estranhe. Não estranhe. Oh, meu Deus, poderia ser mais fácil. Alguém certa vez disse assim, se Deus fosse tão bom com vocês, crente nenhum deveria adoecer, crente nenhum deveria passar dificuldades financeiras, né? Crente nenhum deveria ter filhos que dão dor de cabeça. Isso é verdade, meus irmãos? Não é verdade. Deus, Ele não nos livra dessas situações nesse mundo corrompido que vivemos. E Ele não nos livra, sabe por quê? Porque Deus tem uma forma inesperada de usar essas coisas para nos abençoar. Essa é a bênção inesperada de Deus.
Ele usa situações que não são tão comuns para trazer a sua bênção na nossa vida. As densas nuvens, escuras, negras da provação, precedem a brisa ensolarada da bênção. Não é assim? Está chovendo, tudo escuro, mas a gente tem a confiança. Depois vem o sol, vem a brisa, vem o sol brilhando, trazendo as cores de volta ao seu devido lugar. Meus irmãos, tenha paciência e você verá aquilo que parecia um fim ser o começo dos planos de Deus na sua vida. Então, entendam, meus irmãos, que Deus, Ele tem bênçãos e Ele traz à nossa vida por meios inesperados, meios que nós não acreditamos que pode vir alguma bênção dali, mas virá, porque é assim que Deus trabalha. Que Deus nos dê sabedoria, que durante essa semana vocês lembrem daquilo que a palavra do Senhor aqui nos ensina, para que vocês possam agir com sabedoria e o nome do Senhor ser glorificado na vida de vocês, nas decisões de vocês. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é luz para o nosso caminho. A Tua palavra nos revela, Senhor, a Tua sabedoria. É ela que nos guia, Senhor, em meio a esses caminhos tortuosos que temos que passar aqui nessa vida. Meu Deus, às vezes o sofrimento vem, pessoas se levantam contra nós para nos tentar fazer parar. Mas, Senhor, nós te louvamos porque a partir daquilo que a Tua palavra aqui nos diz, Senhor, Tu usas essas coisas para trazer bênçãos sobre as nossas vidas. Eu te peço que este irmão, que esta irmã que aqui estão nessa noite, aqueles também que estão acompanhando online, meu Deus, que o Senhor esteja abrindo a visão, que o Senhor esteja aumentando a fé, que o Senhor esteja derramando também da Tua graça sobre a vida deles, para que eles possam, Senhor, ter esse entendimento, esse discernimento mesmo em meio ao furacão que eles estão passando nesse momento em suas vidas. Pai, eu te peço assim, porque toda sabedoria vem de Ti, é do Senhor que vem o poder para discernirmos essas coisas e continuar crendo na Tua vontade. Seja com os meus irmãos, que no decorrer dessa semana, na nossa família, nos nossos afazeres profissionais, acadêmicos, que o Senhor esteja nos guiando, Pai, para perceber a maneira como o Senhor deseja nos abençoar. Pai, assim eu te peço, assim nós te agradecemos, porque o Senhor nessa noite nos trouxe edificação. Pai, nós te oramos assim, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém, amém. A igreja se assenta por um instante.